Pessoal, vamos lá para mais uma aula de correlações anatomo-clínicas. Nós vamos falar sobre a morfologia do cerebelo na aula de hoje. Vou pegar aqui minha caneta e vamos lá. Então, na aula de hoje, nós temos como objetivos identificar as estruturas e partes que compõem o cerebelo, conhecer a sua divisão anatômica, que é a nómina anatômica dessas estruturas, né? Falar um pouco, né, de algumas ações fisiológicas que essas estruturas elas podem vir a desenvolver, descrever o desenvolvimento, a maneira como o cerebelo ele vem sendo estudado ao longo dos anos, né, e fazer algumas correlações com alguns eventos patológicos, né, que podemos nos deparar na nossa prática clínica. Então, cerebelo vem do latim cerebellum, que significa, né, pequeno cérebro. Uma vez que os primeiros anatomistas, né, acharam, né, características muito semelhantes do cerebelo, né, com o encéfalo, o cérebro propriamente dito. Então pensava-se que era uma estrutura tão importante quanto o próprio cérebro, né? Ao longo dos anos foi se descobrindo que ele tem funções fundamentalmente motoras, né? Principalmente para a manutenção da postura, do equilíbrio, da coordenação motora, não é isso? E que tem uma diferença em relação ao cérebro, porque ele funciona de maneira inconsciente e involuntária, né? Ao contrário do cérebro, que nós temos funções, né, voluntárias. Diferenciando ainda também do cérebro, o cerebelo ele funciona de maneira ipsilateral, ou seja, o cerebelo ele possui também dois hemisférios, assim como o telencéfalo também possui dois hemisférios. Só que o telencéfalo, o lado direito controla o lado esquerdo do corpo e o hemisfério esquerdo controla o lado direito do organismo, do corpo. No cerebelo isso é diferente, né? Ou seja, o lado direito controla o lado direito, o lado esquerdo. Então, um problema no hemisfério esquerdo vai repercutir na região esquerda. Do mesmo modo, se for na região, no hemisfério direito, ok? Então, ele é ipsilateral, ele é homolateral. É a segunda, o cerebelo é a segunda maior porção de todo o encéfalo, não é isso? Está localizado posteriormente ao bulbo e à ponte, e inferiormente ao lobo occipital. Trata-se de um órgão suprassegmentar, não é isso? Que são órgãos suprassegmentares? São órgãos que possuem córtex, como o próprio cérebro, telencéfalo, e aí o cerebelo. Eles são órgãos que possuem córtex, né? O cerebelo e o telencéfalo são órgãos corticais, que são chamados de órgãos suprassegmentares, né? E abaixo dele nós vamos ter os órgãos segmentares, o tronco encefálico, que constitui, né, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, a medula espinal e os nervos, né, derivados do tronco encefálico e da medula, né? Aqui, para nós vermos um pouco mais sobre essa divisão anatômica, né, nós temos aqui as estruturas para reconhecimento, né, do telencéfalo, né, o diencéfalo, onde nós vamos encontrar o tálamo, o mesencéfalo logo abaixo, a ponte, bulbo e medula, e aqui atrás deles nós encontramos o nosso órgão alvo do estudo de hoje, que é o cerebelo. Então, telencéfalo, né, diencéfalo e cerebelo entram aí no que nós chamamos de órgãos segmentares, né, suprassegmentares. E aí essa outra estrutura, que é o tronco encefálico, entra aí como estruturas suprassegmentar.
Como o cerebelo, ele logicamente faz parte do sistema nervoso central, sua origem, então, vai ser proveniente, né, sua origem embriológica, ela vai ser proveniente dos eventos que ocorrem na neurulação, é isso? E, fundamentalmente, na neurulação, nós temos a formação do tubo neural, né, que vai dividir-se, né, em três porções, né, sendo prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, é isso, que vão sofrendo dilatações, invaginações, até produzirem as estruturas fundamentais para o que nós temos como sistema nervoso. E, em especial, né, o cerebelo, ele trata-se, né, de dilatações, né, do rombencéfalo, né, que por sua vez gera o metencéfalo e o mielencéfalo, né, e do metencéfalo nós temos o nosso cerebelo. Essa maior dilatação do metencéfalo, ela vai dar no cerebelo. Perceba que o romboencéfalo ele vai dar origem, né, a todas as estruturas que estão ali próximas ao cerebelo, né, a ponte, o bulbo que está ali do lado, né, então eles têm origem embriológica semelhante. Além disso, né, o cerebelo ele vai acabar formando essa importante cavidade que é o quarto ventrículo. Então, as paredes do cerebelo ela acabam formando o teto do quarto ventrículo, né? Se vocês lembrarem, os ventrículos eles são responsáveis, né, pela produção e escoamento do líquor cefalorraquidiano, começando dos ventrículos laterais, passando pelo forame intraventricular, conhecido também como forame de Monroe, né, chegando ao terceiro ventrículo, passando pelo aqueduto cerebral, aqueduto mesencefálico, ou também conhecido como aqueduto de Sylvius, né, se comunicando finalmente com o quarto ventrículo, o qual vai escoar, né, pelos forames laterais ou forames de Luschka, e pelo forame mediano ou forame Marendi, ele vai escoar esse líquido, né, para o restante do encéfalo a ser drenado principalmente pelo seio sagital, né, da dura mater. Aqui vocês veem o trajeto, então esse líquor ele é produzido nos plexos coroides dos ventrículos laterais, passam pelo forame intraventricular, chegam ao terceiro ventrículo, né, seguem rumo ao aqueduto mesencefálico, aqueduto cerebral, aqueduto de Sylvius, chegando até o quarto ventrículo, que vai ser produzido, criado, né, também por paredes do próprio cerebelo, né, formando o tétum. Né. Em especial, ele é formado pelo véu medular superior e véu medular inferior. Nós iremos discutir mais adiante novamente. E aí, finalmente, ele vai desembocar lateralmente pelos canais de Luschka e medialmente pelo, pelo, pelo canal de Marendi, o forame Marendi. E aí, então, ele vai seguindo o fluxo de ser drenado, né, na verdade, pelas granulações aracnoides para o seio sagital. Né. As granulações subaracnoides é ela quem faz essa transição, né, dos espaços, né, intrameníngeos, né, para o espaço do seio sagital. Aqui é para que vocês possam observar, né, onde é que fica cada um dos forames. E aí vale salientar, né, que um evento em que há obstrução dessa passagem, desse fluxo de líquor, ele vai dar origem a uma patologia conhecida como hidrocefalia, que trata-se do acúmulo desse líquor, como não há o escoamento, nem tampouco a drenagem, esse líquor ele acaba se acumulando, né, causando aumento da pressão intracraniana e deformidade, né, da anatomia da cerebral.
E aí, outra estrutura importante para nós falarmos em relação ao cerebelo é a própria, né, as próprias meninges que recobrem o cerebelo. Essa invaginação da dura mater que recobre o cerebelo, ela vai receber o nome de tentório do cerebelo ou tenda do cerebelo. Tentório ou tenda do cerebelo, né? Ela trata-se de um septo largo, né, em forma de meia-lua, que vai estar ali recobrindo o cerebelo, além de que também ela vai criar uma foice, assim como a foice cerebral, nós também temos uma foice cerebelar, que vai separar também o cerebelo, né, em seus dois hemisférios, direito e esquerdo. O tentório ele também vai separar, né, o cerebelo dos lobos occipitais do cérebro, ok? Vai dividir a cavidade do crânio em compartimentos, né, supratentorial e infratentorial. Então, como nós vamos ter essa tenda recobrindo o cerebelo, então abaixo da tenda eu tenho a região infratentorial, acima da tenda a região supratentorial. Essa divisão regional, territorial, ela é interessante para discussões quando nós falamos em patologias, né? Então, uma afecção, uma lesão supratentorial, né? Nós já temos uma noção que vai ser acima da tenda. Uma lesão infratentorial, então vai ser uma lesão cerebelar, de acometimento cerebelar, né? Porque está abaixo da tenda. O compartimento supratentorial ele vai ser dividido em metades direita e esquerda pela foice do cérebro, né? E inferiormente eu vou ter a minha foice, né? No caso infratentorial, eu vou ter a foice do cerebelo. Então tem um foice do cérebro, né, dividindo o telencéfalo em hemisfério direito e esquerdo, que é supratentorial. E eu tenho também a foice do cerebelo, que é infratentorial, que também vai dividir o cerebelo em dois hemisférios, direito e esquerdo, ok? Anteromedialmente, né, o tentório ele é côncavo, mas e livre, né? O que vai permitir a passagem do tronco encefálico, né, que vai estar logo à frente, logo anteriormente ao cerebelo. Então, nada mais do que comum, né, que ali o tentório ele dê espaço para a passagem do tronco. Então aqui nós vemos a imagem, né, dessa meninge. Aqui nós temos a foice do cérebro. Aqui nós temos o nosso tentório, dividindo aqui. Aqui eu tenho um espaço supratentorial, aqui o espaço infratentorial. E aqui vocês veem a foice do cerebelo cortando aí, passando logo atrás. Deixa eu apagar aqui para que vocês possam visualizar. Então aqui, ó, foice do cerebelo, foice do cerebelo, ok? E aqui toda essa estrutura, o tentório, né? Então, toda essa estrutura, tentório. O cerebelo, então, ele vai repousar, né, no que nós chamamos de fossa cerebelar, né, que vai estar localizada no osso occipital, na escama occipital. Então, o cerebelo vai repousar nesse espaço, né, da fossa cerebelar. E anteriormente, nós vamos encontrar, né, a porção petrosa do osso petroso, ok? Das têmporas, certo? Então, ínfero, posteriormente nós temos ali a escama occipital, né? E anteriormente nós temos aí a parte petrosa, né, do osso temporal, a porção petrosa do osso temporal. E olha, vejam que nós temos aqui o forame magno, não é isso? E aí o cerebelo está repousando, ele se repousa por cima, né, por dentro do crânio, né? Isso é importante porque vai ter algumas patologias, tem uma patologia em especial que eu vou estar discutindo com vocês, na qual nós temos o escape do cerebelo para dentro do forame magno. E aí nós vamos ter algumas repercussões por conta desse processo.
Aqui é um corte coronal do crânio, na qual vocês podem perceber, né, a foice cerebral, né, a continuação dela formando a tenda, né, por isso que nós chamamos de tentório, né, por conta dessa formação dessa tenda que é sustentada e erguida pela foice cerebral. Por isso que chama de tentório, né? Por isso que ele recebe o nome de tenda do cerebelo. E aí ele vai envolvendo e cobrindo todo o cerebelo e protegendo, né? Agora vamos discutir alguns aspectos anatômicos, né, e regionais do cerebelo. Em especial, o cerebelo ele é formado por esse acúmulo, né, de camadas que são chamadas de folhas do cerebelo. Então, esse aspecto de camadas de folha, né, que estivessem agrupadas. Nós chamamos de folhas do cerebelo. Estudar a anatomia do cerebelo, por vezes é muito difícil, né? Toda vez que você vai estudar cerebelo, a maioria das pessoas acham um assunto difícil e complicado. Porque nós temos várias divisões, né? Anatomicamente, nós temos várias divisões, né? E além disso, ainda temos divisões filogenéticas, ontogenéticas e fisiológicas, ok? Eu vou estar discutindo com vocês aspectos importantes da divisão anatômica e nós vamos conversar sobre as outras divisões, porque por vezes vocês podem se deparar, ok? Mas o nosso foco vai ser a divisão fisiológica, porque é ela que tem mais impacto na clínica, né? Nos aspectos clínicos do estudo do cerebelo. Então vamos conhecer um pouco. O cerebelo, então, ele vai possuir dois hemisférios, assim como o telencéfalo, né? Um hemisfério esquerdo e um hemisfério direito. Isso aqui é uma visão posterior que vocês estão tendo, aqui é uma visão posterior, certo? E aí, o cerebelo, então, ele vai ser dividido em três estruturas principais, podemos assim dizer, né? O seu lobo anterior, 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 o seu lobo posterior, que vocês estão vendo aqui, ok, lobo posterior, e o lobo flóculo nodular, certo? Que aqui nessa visão, como ele é anteriorizado, vocês não têm acesso nessa visão, mas vocês podem ver aqui, ó, lóbulo flóculo nodular, né? Fica bem por trás da ponte, né, do tronco encefálico. E aqui ele está separado para que vocês possam ver, né? Ele é pequenininho e ele é anteriorizado. E aqui vocês podem perceber, ver em cores a divisão, né, dessa estrutura, né? Em lobo anterior, lobo posterior, né? Eles são divididos, o lobo anterior do posterior, através de uma fissura, né? Que é a fissura primária, ou fissura prima. Já o lobo flóculo nodular, ele vai ser separado por uma outra fissura que é chamada fissura póstero-lateral. Aqui você já tem boa parte, né, do que é necessário realmente se entender e compreender do cerebelo. Eu tenho até medo de falar essas coisas, né? Mas aqui você tem nomes de estruturas de grande importância, né? Primeiro, o lobo flóculo nodular, que ele é o primeiro a se formar durante a evolução. Nós vamos falar sobre isso. O segundo é os lóbulos anterior e posterior, né? E que são separados entre si através da fissura prima. Então, tem um lobo anterior e lobo posterior separados pela fissura prima. E aí, dando seguimento, ó, lobo anterior, lobo posterior separados pela fissura prima, né? Fissura prima. E separando o lobo anterior do posterior do flóculo nodular, nós temos a fissura póstero-lateral.
Fissura posterolateral. Então, fissura prima separa lobo anterior do posterior, fissura posterolateral separa lobo flóculo nodular dos demais, ok? Dos outros dois. Aqui, então, é a visão anterior que eu falei para vocês, né? Aqui vocês conseguem ver, né, aquela porção do lobo anterior, a grande massa que é o lobo posterior, e aqui em azul vocês conseguem ver o lobo flóculo nodular, ok? Além disso, ainda conseguimos ver outras estruturas, né, de muita importância, que são os pedúnculos, né? O que são os pedúnculos? Eles são estruturas que vão estar fixando o cerebelo ao tronco encefálico, né? Então aí nós temos três pedúnculos: pedúnculo superior, pedúnculo médio e o pedúnculo inferior, certo? Então nós temos o pedúnculo superior, médio e inferior. Superior, médio e inferior. Superior, médio e inferior, ok? O pedúnculo superior, ele faz ligações principalmente com estruturas mesencefálicas, ok? Enquanto que o pedúnculo cerebelar médio, ele vai fazer ligação ali à ponte, né? E o inferior ele vai estar se relacionando principalmente ali com o bulbo, né? Esse pedúnculo, ele tratam-se de fibras nervosas, né, que vão estar se ligando a essas regiões. Então, né, como são fibras de condução, eles também vão estar fazendo aferência, captando informações, a entrada de informações no cerebelo se dá por esses pedúnculos, ok? Bem como a saída de informações do cerebelo também vão se dar por esse pedúnculo. E vale salientar que o cerebelo, pessoal, nessa troca, né, de informações que ele tem, ele recebe muito mais informações do que ele fornece. Então ele tem muito mais fibras de aferência do que de eferência. Ou seja, ele capta mais, ele ouve mais do que ele libera de informação. Ok? E até faz sentido ante as relações, porque o cerebelo ele é um órgão que ele não é um órgão primário, né? Ele é um órgão que aperfeiçoa, né, informações, movimento, postura, produzida por outras estruturas encefálicas, em especial o córtex, né? Então, tudo que o córtex motor, o que o córtex motor ele está produzindo de motricidade, ele vai ser aperfeiçoado pelo cerebelo. Aqui, então, agora nós vimos uma visão posterior, né, do cerebelo, vimos uma visão anterior do cerebelo. Eu acho que eu não falei nem das amígdalas do cerebelo, né? Perdão aí, pessoal, que é uma coisa importantíssima, até porque eu vou falar delas na patologia que eu vou mostrar para vocês, essa região, né, das amígdalas cerebelares, né, ou tonsilas, na verdade é tonsilas cerebelares, né, e aí comumente se chamou de amígdalas, assim como as tonsilas palatinas, né, nós chamamos também de amígdalas, que ficam na cavidade, na verdade na orofaringe, né. E aí as tonsilas cerebelares também vão receber o nome de amígdalas. E aí eu acho que vocês já devem ter já feito um link, né, com a patologia que é a herniação das amígdalas. É isso que é quando justamente essas amígdalas vão escoar por aquele forame magno que eu falei anteriormente. Aqui então nós temos um corte sagital, né, para que nós possamos vislumbrar esse cerebelo, né, e outras regiões anatômicas do mesmo. Deixa eu só falar uma coisinha que eu havia esquecido aqui, pessoal. Dentre aquelas divisões, né, em hemisférios, eu vou apagar aqui, hemisférios e lobos,
eu tenho uma região central que ela é chamada de vermes, que é essa porção central. Vermes, ok? Esse vermes, né, é o que nós vamos observar aqui, ó. Esse corte sagital, então, ele cortou ali aquela região do vermes, certo? Então, eu vejo aqui, ó, as tonsilas cerebelares, né, as tonsilas do cerebelo, as amígdalas do cerebelo aqui, aquela região medial lá que é o vermes, aqui que foi feito o corte sagital, e ainda consigo ver porções do hemisfério ainda, supostamente direito aqui, um pouco mais atrás, certo? Então esse corte ele foi bem central, né? Ele foi bem medial ao cerebelo, então ele acabou cortando essa região medial do vermes. E aí nós temos aqui essa imagem, na qual eu consigo observar claramente aqui, ó, o véu medular superior, o véu medular inferior, plexo coroide, inclusive do quarto ventrículo. E aqui eu tenho a formação, né, do quarto ventrículo. Deixa eu mudar uma cor, ver se tem um destaque maior. Acho que com verde, talvez. Procurando aqui um destaque. Não sei, acho que esse azul ficou melhor. Então, véu medular superior e véu medular inferior, ok? Essas regiões elas vão formar aí o quarto ventrículo, ok? E aí, coladinho com o véu medular superior, eu vou ter aí o nódo, o lóbulo, a língula do vermes, né? Essa primeira regiãozinha aqui é o processo lingular do cerebelo, né? Que é a língula do vermes, essa pequena estrutura aqui. Aí, separando a língula do verme, ou separando o processo lingulado do vermes, né, de uma outra estrutura aqui, eu tenho umas fissuras, né? Nós vimos que, por exemplo, o lobo anterior, ele é separado do posterior através da fissura prima, né? E enquanto que o lóbulo flóculo-nodular, ele vai ser separado desses outros dois através da fissura posterolateral. Então, o cerebelo ele vai trabalhar muito com fissuras, certo? E é o que nós vamos ver aqui, essas outras estruturas e as fissuras que as separam. Então, a primeira é a língula do vermes, né? O segundo é o lóbulo central. Depois disso, eu tenho o lóbulo do cúmen, ou cúmen do vermes. Seguido do cúmen, eu tenho o declive. Né? Declive, eu tenho o fólio. Do fólio, eu tenho o tuber. Do tuber, eu tenho a pirâmide. Da pirâmide, eu tenho a úvula. Da úvula, finalmente, o nódulo do vermes. Ok? Então, vamos rever e repetir essas estruturas com calma. Então, as estruturas são, né, língula, lóbulo central, cúmen do vermes, declive do vermes, fólio do vermes, tuber do vermes, pirâmide do vermes, úvula do vermes e nódulo do vermes. Essas são as estruturas. Ok? Deixa eu mostrar para vocês. Então, vamos ver primeiro as estruturas, aí depois eu falo as fissuras de cada uma delas. Então, língula, tá aqui. Língula do vermes. Aí, lóbulo central, aqui. Cúmen do vermes,
aqui declive do vermes, aqui fólium do vermes, aqui tuber do vermes, aqui pirâmide do vermes, aqui úvula do vermes, aqui e aqui nódulo do vermes. Comunicando-se com o véu medular inferior, tem o nódulo do vermes. Comunicando-se com o véu medular superior, eu tenho a língula do vermes, ok? Agora eu vou mostrar para vocês, né, vamos falar sobre as fissuras, né, que separam essas estruturas. Separando a língula do lobo central, eu tenho a fissura pré-central. Separando o lobo central do cúmen, eu tenho a fissura pré-culminar. Separando o cúmen do declive, eu tenho a fissura prima. Professor, aquela mesma fissura? É, exatamente. Então você já sabe, né, que no lobo anterior nós temos como estruturas a língula, o lóbulo central e o cúmen, ok? Então, separando o cúmen do declive do vermes, eu tenho a fissura prima. E aí, separando o declive do fólio, eu tenho a fissura pós-clival. Separando o fólio do tuber, eu tenho a fissura horizontal. Essa fissura horizontal ela é bem a fissura prima, a fissura horizontal, ela pode ser bem percebida na anatomia macroscópica. Inclusive na nossa aula prática, nós vamos observar essa estrutura, né? Ela vai ser alvo de marcação. Então, separando o fólio do tuber, eu tenho a fissura horizontal. Separando o tuber da pirâmide, eu tenho a fissura pré-piramidal. Separando a pirâmide da úvula, eu tenho a fissura pós-piramidal. E separando a úvula do nódulo do vermes, eu tenho a fissura póstero-lateral. Professor, é aquela mesma fissura póstero? Isso, por isso, né, que o nome é lóbulo flóculo nodular. É porque ele vai pegar duas estruturas, a estrutura flocular, o flóculo, né, e esse nódulo do vermes. Então, é por isso que ele vai formar o lobo flóculo nodular, né? Aqui eu só estou vendo o nódulo do verme, ok? Beleza? Deixa eu mostrar para você essa estrutura. Apagar isso aqui. Ó, na posição anterior é que eu consigo ver. Ele está em azul, deixa eu fazer outra marcação aqui. Ó, flóculo. Tá vendo? Ó, essa porção mais dilatada aqui. Certo? Porção mais dilatada. E aqui, ó, tá o nódulo. Lembra que o meio não é o vermes? Né? É o vermes. Aquela região próximo, já em contato com o quarto ventrículo, né? Formando parede do quarto ventrículo. Aí tá aí o nódulo. Aí por isso que a junção é lobo flóculo nodular. Flóculo nodular. Beleza? Lógico, né? Quando você começou a estudar o cerebelo, não se sabia de tudo do cerebelo, né? Então os anatomistas achavam que ele tinha, por essa semelhança com o cérebro, ele tinha uma importância muito grande. E aí quando eles fizeram essa secção sagital no cerebelo, que viram esse desenho, esse formato aí, ele recebeu o nome de arbovite. Arbovite, né? A árvore da vida. Se você perceber, né, é como se tivesse um tronco aqui,
E a árvore com sua copa frondosa, não é isso? Por isso que ela recebeu o nome de árvore da vida. Pensava que o cerebelo ele tinha importância, né, com aspectos da função vital do organismo, com funções vitais, né? Ele é muito importante, sem dúvida, né, mas não diz respeito, né, a funções vitais, como frequência cardíaca, frequência respiratória, né, coisa que o bulbo já vai estar participando aí com os centros respiratórios, né, e centros respiratórios e cardiovasculares. O cerebelo, por não ter, naquela época, né, de estudo, ter sido visto dessa maneira, ele se chamou, né, de arbovite, né, árvore da vida. E aí o que vocês têm aqui em relação à anatomia é que vocês percebem que o cerebelo ele possui, ó, aquelas características do telencéfalo. Eles possuem córtex, né, bem periférico, por isso que é córtex, né, que é casca, é o que cobre, então córtex e zona medular, né, o corpo medular, que é esbranquiçado, né, que são áreas de feixes axonais, não é isso? Por isso que ele tem essa coloração esbranquiçada, né? São zonas de condução de informação. Então eu tenho córtex e corpo medular, né, no arbo vitae, a árvore da vida. Ok? Aqui era para falar sobre as fissuras, né? Olha, percebam, né, que se nós fôssemos a ter todas as divisões, né, existem várias fissuras, lobos e estruturas, mas é um tanto desnecessário nós visualizarmos tanto nome, até porque vai ficar puramente decorativo e não tem grande implicação na clínica, ok? E aí eu vou falar para vocês agora de outras divisões anatômicas, né, de acordo com que o estudo foi evoluindo ao longo dos anos, né. Um dos grandes estudiosos do cerebelo, né, dedicou